E quando você vai estudar o tema sábado, o primeiro ponto é qual a motivação. Qual a motivação? Por que o sábado ele foi introduzido? E a motivação o próprio Deus vai dar no mandamento, porque em 6 dias fez. Então, eu tenho que extrair do sábado qual é a motivação para a guarda dele. O homem tem um criador. Essa é a ideia vinculada ao sábado. O homem é criador de um povo específico? Não, da totalidade da humanidade. Então, aí está a motivação para que todos, através ouçam o pedido de Deus e guardem este sábado. O próprio Jesus, ele vai referendar isso quando ele diz assim, né? O sábado foi feito para o homem. Então, ele traz essa ideia de que o sábado ele foi feito para o homem. O sábado ele também é para toda a humanidade, quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, escrevendo a Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Agora, na totalidade da escritura, ele está nos convidando a vermos o que o Velho Testamento vai ensinar a respeito do sábado, e ele está aí sim referendando. Ele está dizendo toda a escritura E um último texto aqui nessa primeira fala, nessa fala de agora, né? Lucas 23, 56. Ele vai dizer assim, e voltando elas, e Lucas ele não era judeu, né? E ele está escrevendo a alguém que também não é judeu. Então, ele vai descrever tanto a sua carta, seu evangelho, quanto o texto, o Atos, né? Para alguém que não é vinculado a essa, você está querendo vincular a guerra do sábado a uma etnia. E aqui temos alguém de fora falando. E ele vai dizer assim, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E aqui ele está especificando como que a gente deve olhar para esse texto de Lucas. Nós estamos vendo alguém que não é judeu, ele está escrevendo para alguém que também não é judeu, ele está escrevendo, vamos pegar por baixo algumas décadas, 20, 30 anos depois do fato acontecido, ele se identifica na introdução do seu livro como um historiador, alguém que pesquisou minuciosamente para transmitir uma mensagem, e o propósito deste livro é firmar alguém na verdade. E ele vai passar por este dia de sábado dizendo isso. No sábado descansaram conforme o mandamento. Seria interessante se ele dissesse, no sábado descansaram conforme o costume. No sábado descansaram conforme a tradição dos judeus. No sábado descansaram porque... Não, aqui ele faz uso. No sábado descansaram conforme o mandamento. Né? Então, eu gostaria que você trouxesse um comentário para nós, né, sobre Lucas 23, 56. O comentário deveria ter a seguinte, trabalha a seguinte linha. Nós temos aqui alguém que não é judeu, alguém que está falando alguns anos, algumas décadas depois do fato acontecido. O propósito deste livro é firmar alguém na verdade, e por que ele passa sem fazer nenhum tipo de comentário, dando a entender que este mandamento que ele chama aqui, ele tinha caído por terra. Bom, vamos lá. Então, você diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirado, né? Então eu preciso fazer a pergunta, não para você, mas assim, uma pergunta retórica, que não precisa nem de resposta. Então, quando Deus, no deserto, manda Moisés invadir uma terra, estuprar mulheres, esquartejar as grávidas e matar os bebês dentro da barriga, pegar as virgens para serem escravas sexuais, queimar tudo, então isso é divinamente inspirado? Então, vamos lá, cada um, e eu não vou discutir fé. Só preciso arrumar para você que a tradução que você tem, infelizmente, é mais uma tradução cruel. E você fala assim, como eu sei? É porque eu não fico com a Bíblia só do Padre José, Padre Almeida lá, né? O Ferreira Almeida lá. Eu não fico só com essa Bíblia. Eu vou cavocando, eu vou lá. O texto ali a escritura, toda a escritura divinamente inspirada, não é toda a escritura
é divinamente inspirada, porque ela não é toda divinamente inspirada. Não é. A não ser que você pense que a palavra divina é Deus possuindo o ser humano para o ser humano escrever ali. Tá? Primeira coisa. Então você, infelizmente, está passando uma informação que você também não tem culpa. Eu também lia dessa maneirinha lá, que as pessoas pediam para ler. Ah, a escritura é divina. Não. Toda escritura divinamente inspirada, vírgula, é boa para reguardir, corrigir e tal e tudo mais. Ponto. A segunda coisa que você trouxe aqui é que na narrativa estava como de costume guardavam os mandamentos ou guardavam os mandamentos no dia de sábado. Ok. Um judeu escrevendo a sua história. Agora, se você pensa que ele estava escrevendo para que fosse montada uma Bíblia, para que você e eu colocasse a Bíblia debaixo do braço e fosse para uma igreja, você está redondamente enganado, meu amigo. Não foi escrito para montar uma Bíblia. O livro de Lucas, o livro de João. Aliás, o Cristo nunca pediu para escrever absolutamente nada. E ele também nunca escreveu nada. Todos os escritos que estão ali não foi para montar uma Bíblia. Só está a narrativa de uma ocasião. E os hebreus, como de costume, esperaram o sábado para depois ir ao túmulo. Os hebreus. Hebreus escrevendo para hebreus. Porque eles saíram, foram pregar de boca a boca o evangelho de quem? Do reino. Não as leis de Moisés. Quem disse? Aonde está escrito que eles foram pregar as leis de Moisés, os preceitos de Moisés? Guardar o sábado, que mulher menstruada não pode sentar não sei aonde, que animais limpos e imundos, aonde está escrito isso? Eles foram pregar as boas novas. A lei de Moisés é péssimas velhas, eles foram pregar o evangelho do Cristo. Amem-se uns aos outros, respeitem uns aos outros e vão herdar agora o reino do Criador. Os escritos, os evangelhos, a Bíblia, separadamente, quando foram escritos, não foram escritos para depois serem montados, tipo uma Bíblia, para que um brasileiro como eu fosse à igreja e falasse, ó, eu tenho que guardar sábado. Mesmo porque eu fiz a pergunta da outra vez, você não me respondeu pela segunda vez, e eu tenho agora absoluta certeza que você entendeu. Aonde está a passagem que qualquer outra nação, sem ser os hebreus, devam observar ou guardar o sábado? E você não deu. Bom, agora eu faço a pergunta para você. Quando o apóstolo Paulo diz que quando você saiu da graça e volta para a lei, né, para os rudimentos da antiga lei, você saiu da graça e caiu agora na maldição, você acha que Paulo está desdizendo a Cristo, desdizendo a Moisés? Ou ele está confirmando que realmente, olha, meu amigão, você hoje conheceu a verdade do Cristo, você está voltando para os rudimentos da lei, você está perdido? O que você pensa dessa passagem, meu querido irmão? Obrigado. O irmão na introdução que ele fez, né, ele fez uso da seguinte afirmação. Há 20 anos ele ficou absolvendo, recebendo, né, aquela mensagem, talvez sem questionar muito, dentro dos púlpitos da igreja adventista. Será, irmão, faço aqui uma pergunta sem querer lhe ofender, será que o que você reproduziu aí neste última fala sua, questionando a inspiração, né, questionando a inspiração do Velho Testamento e do Novo Testamento, será que se a gente for procurar lá nos vídeos do Fábio Sabino, lá a gente não vai encontrar essa mesma linha de raciocínio? Será que você não trocou 6 por meia dúzia? Deixou de reproduzir? Eu disse no início, né? Mas é uma questão a ser levantada, não estou falando para lhe ofender. Mas você introduz dizendo assim, eu só recebia dentro dos púlpitos adventistas. Tá, mas você desenvolveu uma linha de raciocínio aí bem próximo àquilo que o professor lá, Sabino, ele fala, né? Será que você só não trocou os 6, que seria reproduzir aquilo que se ouve na igreja adventista, pela meia dúzia, que é reproduzir aquilo que o professor aí, não sei se ele seria quase um ateu ou coisa parecida, não estou querendo julgar ele, mas eu ouvindo ele dá a entender que ele também não está muito preocupado com isso, né? Será que você só não está reproduzindo? Porque, veja, você questiona, assim, um fato narrado dentro da inspiração
que é quando Deus ele pede para que algumas pessoas, por exemplo, Samuel, né, ele orienta a Saul, né, vai e mata os amalequitas, né? Todos devem ser exterminados. É evidente que nós temos aqui um Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que ele conhece o fim desde o princípio, e ele então dá esta ordem, façam, executem desta maneira. Isso aí é uma evidência de que a palavra não é inspirada? Ou nós temos extremas limitações ao estudar esta palavra, que é sim inspirada? Daí, quando você questiona, quando alguém escrevia lá o Novo Testamento, será que não tem um mentor, alguém, um arquiteto, alguém planejou essa palavra que hoje temos nas mãos? Você falou aí sobre uma questão de fé, né? Você crê naquilo que está escrito. É evidente, Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a religião ela tem que ter, sim, uma dose de fé. O escritor de Hebreus vai dizer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, Romanos 12, ele vai falar que nós devemos prestar a Deus um culto racional, então devemos casar essas duas coisas, a racionalidade e a fé. E a minha fé diz que a escritura que nós temos aqui em mãos, ela sim é inspirada por Deus. E a minha fé você fez um questionamento sobre a graça, o irmão questionou já umas 2, 3 vezes que eu não respondo as perguntas, mas é muita informação que tem, pouco tempo para trabalhar todas as informações. É evidente que algumas perguntas vão ficar sem resposta. Sobre a questão da graça, e quando o Paulo apóstolo apresenta a graça, na verdade, ela é introduzida para o ser humano desde o princípio também. Então, quando Adão e Eva pecaram, né, e ali Deus vai dar uma primeira orientação, né? No dia que comer, certamente morrerá. Eles não morreram. Alguns vão defender que esta morte não ocorreu porque Deus estava falando da morte espiritual. Não, eu creio diferente. Deus estava falando exatamente da morte e ela não ocorreu porque no exato momento que foi introduzido o pecado, foi introduzida a graça. E é pela graça que nós existimos, crendo ou não, desde a introdução do pecado. Então, quando Paulo ele vai falar sobre graça, ele não está introduzindo um tema novo. Ele está trabalhando ideias que são desde o início, que não foram compreendidas por muitos daqueles que defendem a religião, o judaísmo, né? Então, eu trago essa colocação, né, sobre isso. E daí, o que eu gostaria de questionar, para não fugir do nosso tema, a respeito do sábado, qual seria, na sua visão, a motivação para o sábado? Porque nesta pergunta, nós vamos entender se o Novo Testamento fala ou não sobre a guarda do sábado. Qual seria a motivação de Deus ao dar este sábado? É o fato de que ele é o Criador, ou é o fato de que alguns seres humanos ficaram durante algumas centenas de anos escravos no Egito? Qual é o motivador para que o sábado fosse dado ao povo de Israel? Deus, o reconhecimento de um Criador, ou Deus falando a um povo que foi escravo durante um período no Egito? Bom, em nenhum momento eu disse que a Escritura não é inspirada. Eu disse que a Escritura, que é divinamente inspirada, ela serve para coisas boas. Então, eu não disse que ela não é inspirada, tá certo? Eu disse que, agora que eu não faço mais parte de denominação religiosa nenhuma, quando eu leio a Bíblia, eu faço um filtro muito legal. Eu faço um filtro inquestionável, pelo menos para mim. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu digo, no que eu falo, no que eu penso, certo? Para quem está sendo escrito, quem é o ouvinte, qual é o texto e qual é o contexto. Primeira coisa. Segunda coisa, meu amigo, Fábio Sabino, eu acho que faz mais ou menos uns 10 anos que eu não falo com ele. E faz mais ou menos uns 10 anos que eu não assisto absolutamente nada dele. Se o que eu falei vai em encontro do que você provavelmente já tem assistido do Fábio Sabino, e está escrito na Bíblia, eu bato palma pro Fábio Sabino, amigão. Não porque é o Fábio Sabino, é porque eu estou, por seu intermédio, vendo que o Fábio Sabino também é uma pessoa, está escrito e não está escrito. É assim que o Adventismo me ensinou quando eu entrei lá. William, no seu batismo, tal, no estudo bíblico, olha, nós Adventistas só obedecemos o que está escrito, o que não está escrito a gente descarta, como são as outras denominações. Então, se o Fábio Sabino, se o que eu falei
corroborou com que alguma coisa o Fábio Sabino tenha falado, eu bato palma para eles. Porque eu tenho plena, absoluta certeza que tudo que eu tenho falado aqui, eu provo baseado na Bíblia e não na minha fé. Fé é convicções daquelas coisas que a gente não vê, está esperando acontecer e tal, tudo mais, né? E agora, qual é a motivação da criação do sábado? Bom, aí eu teria que fazer um outro debate aqui, viu, meus queridos? Mas eu vou responder, tá? Porque a motivação para a guarda do sábado, ela vem desde o Egito. Nunca ninguém te falou isso, meu querido. No livro Midrash Rabbah, que é um compêndio, o Midrash é um compêndio de tradições orais dos hebreus, Paulo vira para o faraó e diz assim, faraó, aquele povo lá, ó, quando ele fala aquele povo, ele não está falando dos hebreus só, porque o Egito escravizava diversas nações, tá certo? Aquele povo lá vai morrer e nós não vamos conseguir construir o que precisamos construir como potência. Eu estou trazendo uma linguagem nossa, tá? Nós precisamos resolver, porque estão morrendo de fome, de cansaço. Aquele povo precisa de um dia de descanso. O faraó vira para Moisés e diz assim, olha, você é o administrador daquele povo lá, faz o que você acha que for melhor. E o Midrash Rabbah, que é o livro, é o compêndio das tradições orais, rabínicas, diz que Moisés foi, então estabeleceu um dia para cada 6 trabalhado para descanso. Primeira coisa, tá bom? E agora, eu descartando essa informação e entrando no contexto do que está escrito na Bíblia, a motivação para aquelas pessoas guardarem o sábado, quando está escrito assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. 6 dias, hein? Eu, enquanto adventista, quebrava toda semana o sábado, porque eu trabalhava só 5 dias. Sábado e domingo eu ficava de folga. O mandamento é, trabalharás 6 dias, não 5. Então, lembra-te do dia de sábado para santificar 6 dias, trabalhar você, tua casa e assim por diante vai. A motivação de este dia ser um dia observado para o povo hebreu era simplesmente lembrar que aquele povo estava sendo regido por alguma ordem, né? Por algum posicionamento que aquele povo tinha que ter com a sua divindade e com o seu semelhante. Essa era a motivação. Bom, então eu perguntei para o irmão 3 coisas até agora fundamentais para que as pessoas pudessem guardar o sábado. O irmão não me respondeu porque o irmão não tem culpa, é porque não tem passagem. Primeiro, aonde está escrito lá em Gênesis que Deus mandou aqueles 2 guardarem o sábado? Não existe. Aí eu perguntei para o irmão, aonde está escrito que qualquer outra nação sem ser os hebreus deveriam guardar o sábado? O irmão não me disse. E eu concordo com o irmão plenamente, porque não existe tal passagem. Aí eu perguntei para o irmão o que o irmão acha do apóstolo Paulo dizendo aquilo. O irmão rodeou e não me respondeu. Não tem problema. Não tem problema para o irmão não ter me respondido. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. E eu me sinto na liberdade, tá, de chamá-lo de irmão. Então, irmão Pimentel, vou fazer uma pergunta para você. Na minha época de adventista do 7º dia, mesmo hoje eu percebendo que agora tiraram o pé do acelerador e colocaram o pé no freio, estou fazendo aqui somente uma alegoria, eu lembro muito bem e preguei muitas vezes isso, que quem não guardasse o sábado não iria ser salvo. Eu faço a pergunta para o irmão. Um dos critérios para eu ser salvo é o sábado? E se não for, por que o irmão guarda o sábado? Já, complementar, já que não existe na Bíblia, o irmão não me passou, que qualquer outra nação sem ser os hebreus tem que guardar o sábado. Compreendeu? Ficou claro, irmão? Tá bom.